Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o reino fungos. Bora para a aula? Características gerais dos fungos. Todos são eucariontes, certo? Antigamente achavam que esses organismos eles faziam parte do grupo dos vegetais. Por quê? Porque eles apresentam uma parede celular de quitina, tá? Só que a parede celular dos vegetais ela é de celulose. Tá? E a dos fungos é de quitina. E além do mais, eles não realizam a fotossíntese, então não poderiam ser incluídos nesse grupo. Todos esses organismos vocês vão encontrar os dois tipos de celulares. Os unicelulares, que são as leveduras, que são aquelas que são utilizadas na indústria para a fabricação de cerveja, e os pluricelulares, ou também chamados de filamentosos, que são os famosos cogumelos que nós conhecemos. Todos são heterótrofos, então não tem chance nenhuma classificados como os vegetais, porque eles não realizam a fotossíntese, eles vão pegar o alimento deles através da absorção e aí eles se alimentam. A substância de reserva é o glicogênio, certo? E alguns apresentam respiração celular, tá? Que é na presença de oxigênio, e algumas espécies são anaeróbias realizando a fermentação. Não ocorre a presença do oxigênio. Então é quando se faz o pão, quando a cerveja, todos esses processos são realizados através da fermentação. O corpo dos fungos pluricelulares é a sua reprodução. Então vamos lá. Fungo unicelular a gente já sabe. É aquele que só tem uma célula, pronto e acabou. Agora os fungos pluricelulares, como é que é o corpinho deles? Vocês já sabem que eu falei que é o cogumelo que nós conhecemos. O corpo dos fungos pluricelulares e a sua reprodução. Os fungos são constituídos por dois componentes. O corpo de frutificação, que é responsável pela reprodução do fungo por meio de células reprodutoras especiais, os esporos, tá? E o micélio é constituído por uma trama de filamentos, onde cada filamento é chamado de hifa. Então, eles são formados por hifas, tá? Que se entrelaçam, você pode ver aqui, e formam um micélio, certo? E eles todos são fixos ao substrato, então você não vai encontrar cogumelo voando. Ele vai estar sempre próximo do chão. A reprodução pode ser por duas maneiras, sexuada ou assexuada, dependendo da quantidade de células que os formam e da espécie que eles são. Na reprodução assexuada ocorrem três maneiras: brotamento, fragmentação e esporulação. O brotamento ocorre com fungos unicelulares que produzem um pequeno broto na lateral de sua célula que se desprende e forma um outro fungo, como nas leveduras do fermento e na cândida, causadora de infecções nos seres humanos. A fragmentação. As hifas do micélio se separam e formam novos fungos. E a esporulação. Na estrutura aérea dos fungos, há hifas especiais produtoras de esporos, nessa parte aqui, que são pequenas células que se desprendem, flutuam pelo ar, quer dizer, são levadas pelo vento, e ao encontrar condições adequadas, germinam, formando um novo fungo. Por isso que às vezes você está em algum lugar e vê um fungo. De onde ele veio? Ele vem pelo ar, os esporos vêm pelo ar e aí eles se desenvolvem. E a reprodução sexuada ocorre quando duas células das hifas de fungos diferentes se unem, combinando seus materiais genéticos para originar um novo fungo. Muitas espécies de fungos estabelecem relações com outras formas de vida, sendo as principais o parasitismo, o mutualismo e o amensalismo. São três tipos de relação. Então vamos lá. Os que são parasitas? Os parasitas. Muitos fungos são parasitas de outros seres vivos. A Emilia vastatrix, olha o nome. Por exemplo, é um causador de ferrugem no cafeeiro, como você pode ver aqui na imagem. Doença que impôs sérios prejuízos à lavoura do café no Brasil. Então, quer dizer, a gente não precisa ser um organismo, só o ser humano que vai ter doença causada por fungos. A blastomicose sul-americana é uma grave micose, tá? Micose é o nome dado às doenças causadas por fungos. Tá? É uma grave micose que está relacionada aos seres humanos, podendo destruir os pulmões e levar a pessoa à morte.
Alguns fungos causam doenças oportunistas, pois atacam o organismo quando as defesas imunológicas estão reduzidas. Quer dizer, você não tem como se defender dele. Um deles é a Candida albicans, tá? É um fungo chamado Candida albicans. É um exemplo. Em crianças, idosos ou qualquer pessoa com baixa resistência imunológica, ele pode provocar uma micose chamada candidíase. Você já deve ter ouvido falar em propaganda, tá? Essa micose pode se estabelecer em órgãos como vagina em mulheres, tá? Boca, esôfago e até no próprio sangue. Quando acomete a boca, tem o nome popular de sapinho. Vocês já devem ter ouvido falar no tão famoso sapinho. Por isso que não se deve beijar crianças, bebezinhos, né, perto da boca. Entre os dedos do pé é chamado de pé de atleta ou a famosa frieira. Quem nunca teve uma frieira? Importância econômica dos fungos. No comércio, as pessoas começaram a enxergar o fungo como uma forma de aumentar a sua renda. E como assim? Eles simplesmente começaram a fazer tipo plantações. O nome não é isso, plantações, né? Porque não é planta, mas plantações de alguns tipos de fungos, né? Comestíveis, tá? Na indústria alimentícia, eles são utilizados para fabricação de vinhos, na fabricação de queijos, como queijo gorgonzola. Eles são utilizados para várias outras maneiras na alimentação. E na indústria farmacêutica, a penicilina, simplesmente, ela é fabricada a partir de um fungo chamado Penicillium notatum. Então, a importância econômica hoje em dia, tá, dos fungos é muito grande. E ainda vão usá-los em outras maneiras, né, na economia. Além da economia, os fungos também têm grande importância para o meio ambiente. Eu digo que eles são os faxineiros, eles fazem a faxina na natureza, porque eles são decompositores de matéria orgânica junto com as bactérias. Então, os fungos são os principais decompositores de matéria da natureza, quebrando os produtos orgânicos e reciclando o carbono e nitrogênio e outros compostos do solo e do ar. Os líquens são a associação entre fungos e bactérias fotossintetizantes. Os líquens, eles trabalham juntos, então é uma relação mútua, é uma relação mutualista, que ocorre quando dois indivíduos de espécies diferentes, tá, associam-se, obtendo benefícios mútuos, sendo a associação tão estreita que ambos não conseguem viver separados. É o caso desses líquens e das micorrizas que a gente vai falar agora, que é uma outra associação entre fungos e raízes de plantas. Enquanto o fungo melhora a capacidade de absorção de água, de nutrientes da raiz, a planta fornece nutrientes importantes para o fungo, como aminoácidos e carboidratos. As micorrizas reduzem o estresse hídrico das plantas, né, a água, e isto é, a planta com micorrizas resiste mais à falta de água do que resistiriam em caso que não tivessem essa associação com o fungo. Então é uma coisa que é importante tanto para um quanto para o outro. E por hoje é só. Espero que eu não tenha te dado sonos. Beijos e tchau, tchau!